Começando a nossa aula de antropologia. Sim, como vocês sabem, a palavra antropos significa homem e logia estudo. Então, antropologia é a doutrina do homem, o estudo sobre o homem. Vocês sabem que na aula anterior falamos sobre a criação do homem. Hoje iremos falar sobre a criação e a evolução. Isso mesmo, criacionismo e evolucionismo. Nesta aula, eu gostaria de falar um pouco sobre a criação. Gente, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, temos a base da criação dos céus, da criação do universo, da criação do tempo, da criação da terra, da criação dos animais, da criação do homem, por aí vai. Veja bem, eu queria que você, nesse exato momento, focasse aqui no quadro e escrevesse, desenhasse do seu jeito. Porque iremos falar sobre a criação nesse momento. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito assim em hebraico: Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, que significa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso mesmo. É sobre isso que iremos falar. Veja bem, gente, no princípio criou. A palavra criou em hebraico é bara, não é barar. Na aula anterior falamos que o homem, em hebraico, a palavra homem se chama barar. No hebraico, bara é criou, não tem o R no final. Então é bom a gente prestar atenção nisso, gente. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, no hebraico, a palavra homem não aparece barar, aparece Adão, o nome de Adão. Então preste atenção nisso em nome de Jesus. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Então, bara, criou. A pergunta é: quem criou? Gênesis capítulo 1, verso 1 responde: Deus, ou Elohim. Isso mesmo, Elohim. E a gente já falou que o nome Elohim se refere tanto ao Pai, como ao Filho e ao Espírito Santo. Então, bara Elohim, quem criou? Elohim. A pergunta é: criou o quê? O que foi que Elohim criou? Elohim criou Shamayim. Quando fala Shamayim em hebraico, se refere a céus. Isso mesmo, céus. Então, Elohim criou os céus. Isso mesmo. Elohim criou os céus. Então, veja bem. Quando Deus ele criou o céu, não existia espaço e nem existia o tempo. Quando eu me refiro ao espaço, eu me refiro ao universo. Isso mesmo, ao universo. E quando eu me refiro ao tempo, eu me refiro ao tempo Cronos. Isso, o tempo do homem. Tempo Cronos. Então, quando Deus criou os céus, Deus não criou o espaço, Deus não criou o tempo, Deus não criou a terra. Claro que Deus tinha em mente criar sim a terra, criar o homem. E é sobre isso que iremos falar. Então pegue a sua Bíblia e preste atenção nisso em nome de Jesus. Deus, ele cria os céus. Deus, ele cria os céus. O espaço ainda não tinha sido criado, o tempo ainda não tinha sido criado. Então Deus, ele cria os céus. Claro que estes céus é os céus espiritual, que no grego chamamos de epomanos, céu
espiritual. A Bíblia ela se refere a 3 tipos de céus, né? Epomanos, mesomanos, auromos, que é o céu espiritual, celestial, e atmosférico, isso mesmo, atmosférico. Então, Deus ele cria o céu espiritual, mas já tem intenção de criar a terra. Só que veja bem, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. Gente, preste atenção nisso em nome de Jesus. Preste atenção nisso. Veja bem, os céus e a terra. Aqui a gente tem o desenho da terra. Aqui, ó. Temos o desenho da terra. Aqui a gente tem um desenho do universo. Pegou aí, gente? Então veja bem. Antes de Deus criar a terra, criar isso aqui, e estabelecer dentro da terra animais, árvores, rios, o homem, Deus primeiro vai criar o universo. Isso mesmo. Deus primeiro, deixa eu passar para cá. Deus primeiro criou o Sol. Aí vem os outros planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. A Lua aqui, gente, ó. Próximo à Terra. Júpiter. Sim, Urano, Saturno, Neptuno. Então Deus ele cria o universo antes de criar a Terra. Antes de criar a Terra e estabelecer aquilo que eu falei pouco atrás. Então veja bem, gente. Após Deus ter criado o universo, Deus ele cria o tempo. Filipe, o tempo, isso o tempo. Deus ele cria o tempo antes de estabelecer os animais, as árvores, os rios, o homem. Aqui, antes de dar vida, tudo isso, Deus ele cria o tempo. Que tempo é esse? O tempo Cronos. Por que é o tempo Cronos? O tempo Cronos é o tempo limitado. A gente chama do tempo limitado, o tempo que determina a duração dos nossos dias. O tempo que determina a duração dos fatos. O tempo que determina as épocas, os períodos, os momentos, as horas, os dias, semanas, meses, anos, décadas. É o tempo Cronos, que determina todos estes períodos. A pergunta é, por que Deus criou o tempo Cronos? Gente, anota isso em nome de Jesus. Sem o tempo Cronos, o homem não teria certeza da sua origem. Você sabia disso? Sem o tempo Cronos, o homem não teria certeza da sua origem. Porque se o tempo Cronos é ele que determina os dias, o homem não ia ter certeza que dia nasceu. O tempo Cronos determina os momentos. E eu sei que você que está me assistindo tem vários momentos. Tudo isso porque o tempo existe. Tudo isso porque o tempo existe. Mas a pergunta é, por que Deus primeiro criou o espaço, depois o tempo, para depois dar vida à terra? É aí, irmão, que está a chave. Preste atenção em nome de Jesus. Bará criou quem? Deus criou o que? Os céus, criou o que? Eretz, a terra. É quando Deus passa a dar vida à terra. É quando Deus passa a dar vida a isso aqui, gente. Por quê? Porque Deus criou o espaço, Deus criou o tempo, Deus criou a terra pensando no homem.
Deus não criou a terra para por um acaso. Não. Deus não criou a terra para deixá-la solitária, para deixá-la vazia. Não. Deus criou a terra exatamente para o homem. Deus criou a terra exatamente para o homem. Tanto que o homem é a coroa da criação. É tanto que o homem, ele faz parte da obra-prima. E quando se refere à obra-prima, se refere à obra mestra de Deus. O homem é a coroa da criação. Então Deus criou a terra para o homem. E não criou somente para deixá-la vazia. Você está entendendo, gente? Você está entendendo? É quando entra a evolução. É quando entra a evolução. Ainda iremos falar um pouco da evolução na próxima aula. Mas preste atenção em nome de Jesus. É quando entra a evolução a respeito do macaco e do homem. A evolução diz que o homem é ancestral do macaco. Só que na Escritura, o primeiro homem, ele não nasceu de uma mulher. Ele não foi gerado em um ventre. Temos relatos na Escritura que o primeiro homem, ele foi formado, preparado pelas próprias mãos de Deus. O primeiro homem não nasceu, o primeiro homem não cresceu, o primeiro homem não foi gerado em um ventre. Não. O primeiro homem teve filhos, o primeiro homem teve filhas. Que tinham corpo de homem, que tinham corpo de mulher. Você está entendendo isso? Está entendendo? Então, quem criou? Deus criou o quê? Os céus. Após ter criado os céus, criou o quê? O universo. E após ter criado o universo, criou o quê? O tempo. Após ter criado o tempo, criou o quê? A terra. Deu vida à terra, deu vida ao homem. Tudo isso por você. Tudo isso por você.